texto da aula de matéria diferente, são coisas bem distintas, né? Que vocês estão acostumados com. E quando vocês chegarem lá no quarto período, no quarto, no quarto, vocês vão ter aula de metodologia comigo, vocês vão ver que é outra coisa também, né? Então, a gente vai se adaptando às disciplinas. Eu sempre zelo muito quando eu falo de legislação, porque vocês sabem que das disciplinas que eu dou, a minha especialidade é legislação, né? Mas eu sempre falo que não adianta eu ensinar a legislação se vocês não compreenderem o que, que ela traz por trás dela, né? Ela traz coisas, ela traz marcas, né? Então eu preciso que vocês entendam essas marcas, o que, que a legislação de fato traz, né? Não é só período que vem, esse período agora é muito mais teoria. Período que vem a gente vai ler a lei artigo por artigo. Então não vai ter como fugir, né? As falas vão ser em cima da lei e a aplicabilidade dela na prática, tá? Em políticas 2. Mas vamos à política 1. Então vamos lá, galera. Provinha toda bonitinha. A última questão eu dei de presente para vocês. Porque a última não, a penúltima, número 3. Número 3 é só procurar na internet. Não tem nada ali de difícil, né? A última questão também não é complexa. Por quê? Foi a última discussão que nós fizemos, né? Vou começar de baixo para cima, tá bom? Para a gente chegar nas mais difíceis. A questão 4 fala assim: a função social da escola tem sido cada vez mais diversificada. Ela se funda na permanente necessidade do acompanhamento por parte das instituições educativas das mudanças que se processam aceleradamente em função dos avanços da sociedade e do mundo do trabalho. Então, a escola, como a gente já havia conversado, ela muda de acordo com a sociedade, né? De acordo com o tempo. Só que o que acontece? Nem sempre ela consegue acompanhar essas mudanças, né? Principalmente quando a gente fala em estrutura, em conceito pedagógico. Eu vivo falando para vocês que nós temos uma escola ainda que é no modelo do século XIX, né? Que a gente continua sempre um sentado atrás do outro, né? Enfim, a escola ela ganha outras funções, né? Que não necessariamente ela consegue dar cabo. Aí tem aqui o texto 1. É texto porque é uma imagem que passa uma informação para a gente. Nós temos aqui no texto 1 uma informação logo abaixo. Somente 33% das escolas da rede municipal de ensino de São Paulo possuem padrões técnicos de acessibilidade, né? Aqui tem, simbolizando aqui o cadeirante, a questão da escada, mas não quer dizer que seja só isso, né? Acessibilidade não é só fazer uma rampa. Eu sempre friso bastante isso, que às vezes as pessoas acham que acessibilidade é fazer uma rampa e acabou. E não é, né? A escola ela tem que ser acessível para todos dentro de todas as necessidades, né? Por quê? Não é uma escola para todos, é uma escola de todos, né? O Paulo Freire ele já traz essa fala para a gente, né? Ele diz que a gente não tem que fazer uma pedagogia para o oprimido, é uma pedagogia do oprimido, né? Então é uma pedagogia dele, é uma escola feita para ele, por ele, com ele, né? Então a escola, antigamente, as pessoas, isso tempos remotos, as pessoas com necessidades de inclusão não conseguiam ter acesso à escola, né? Por N motivos. Quando a escola abre o seu espaço e recebe essas pessoas ditas deficientes na escola, será que ela se adapta para receber essas pessoas? Será que ela se adapta a essa nova função social dela? Haja visto essa imagem aqui, ó, né? Então já tem um problema. Agora vamos para o segundo problema ali. Tem várias crianças. Olhem só como a coisa fica na cabeça da gente. Não tem parede, não tem chão batido, mas está todo mundo um sentado atrás do outro. Eu poderia até fazer uma rodinha ali, fazer de outra coisa, mas o que configura que está tendo aula? Que está todo mundo sentado um atrás do outro, né? Aí
diz assim embaixo: os alunos da Escola Municipal Nucleada Aritaguá, localizada no município de Ilhéus, 309 quilômetros de Salvador, estão sem local para estudar devido à falta de infraestrutura do local. Então, olha só, colocar ali que as crianças estão sem local Diego, para estudar. desculpa, dá licença. Oi, Marisa, pode falar, amor. Não está aparecendo os slides aqui, não, para mim. Pessoal, vocês estão vendo ou só a Marisa que não está conseguindo ver? Tem alguém que Eu não também não esteja... estou. Oi? Não tá não, professor. Para mim também não tá não. Não tá, não? Para mim não. Deixa eu ver aqui se está tendo algum problema. Agora. Agora sim. Foi? Ok. Apareceu? Oi. Agora sim. Tá. Vamos lá. Ok. Foi, Marisa, para você também? Acho que foi. Então, vamos lá. Então tá a imagem aí das crianças sentadas uma atrás da outra e não tem estrutura, né? Falta sala de aula para eles. Então vamos pensando que nesse caminho aí a escola ela recebe recursos, né? Para infraestrutura, para alimentação. Se não tem a sala para eles, onde foi parar esse recurso dessa sala que deveria ser para eles, né? Se o recurso é para um aluno, é individual, né? Então vamos lá. Aí depois nós temos aqui, será que esses homens são professores, são crianças se alimentando? Não, né? A gente está vendo aqui que são pessoas vestidas com roupas normalmente de políticos, de empresários, né? E eles estão aqui com um prato de uma panela de macarrão escrito merenda escolar, né? Só que vocês estão vendo que eles estão pegando o dinheiro, né? Então, olha só, as três imagens aqui, elas conversam. Conversam por quê? Elas estão falando de desvio, de falta de estrutura, de adequação escolar, né? Então, vamos lá. O que diz a última parte da questão? Com base no enunciado da questão, reflita sobre a importância da função da escola e como situações descritas nos textos 1, 2 e 3 interferem diretamente na consolidação da escola numa perspectiva social. Então, se a gente pensa que a escola, numa perspectiva social, ela tem que ser aberta para todos, né? Se adequar às necessidades de todos, de que forma que o desvio de verba, a falta de estrutura, a falta de acessibilidade atrapalham a escola a cumprir essa sua função social. É isso que eu quero que vocês discutam aqui, tá? Que não é nada difícil, não tem nada de complexo, né? Eu acho que vocês só pela visão você já percebe que tudo que está aqui atrapalha a escola funcionar, né? De forma democrática, de forma a atender a todos, tá? Então, ok? Alguém quer fazer alguma fala sobre essa questão? Oi. Eu lendo ali, né, a questão, eu botei em cima da função social, qual a função não só da escola, mas dos alunos e de todos ali, o que eles precisam fazer, né? Não foquei só na figura, mas Sim. o que a instituição escolar toda ela precisa fazer. Você falou da comunidade escolar, né? Isso, também. Para poder, dali da escola, sair para a vida também, né? Porque a função social não é só dentro da escola, mas fora também. Então, eu meio que misturei assim. Tá, né? sem problema. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. A questão 3, como eu falei para vocês, é uma questão objetiva. Tem internet, tem nos textos, tem na nossa aula. Isso daqui... Rodrigo, Oi,
Fala, Marisa. Deixa eu falar um pouco dessa parte que você falou aí da acessibilidade. Ah, Na integração, né, que a escola é para todos, por exemplo, eu não escuto nada do ouvido direito. Então, desde pequena, então aprendi a ler os lábios, uhum, porque é uma coisa de nascença, né? sim. Então, assim, nunca a escola esteve preparada para mim, né? Porque ninguém fala Libras. Eu sou professora de Libras por causa disso. Uhum, Porque a escola, ela aderiu à acessibilidade, aderiu, né, entre aspas, que a escola é para todos, porém não implementa, né, não coloca, não bota em prática sim, sim, o sim. que deve ser colocado em prática. Então, na verdade, a escola ainda é um espaço de exclusão, Sim, onde ou você se vira ou você se dane. e a gente tem que pensar, Marisa, assim, quais são os fatores que levam a escola ainda, e o Bourdieu vai trazer essa discussão, quando ele diz que a escola ela propaga, né, a desigualdade. Quais são os fatores que vão corroborar para que a escola continue sendo desigual, né? Por exemplo, quando eu falo que a escola ela não é acessível a todo mundo, né? Ela não é de todos, né? Ela pode ter até essa ideia, porque eu sempre friso essa questão da rampa, porque eu já passei por uma situação que estava discutindo questão de obra de escola, e a pessoa virou para mim e falou assim: ah, mas já fez a rampa. Eu falei: mas meu filho, a rampa não quer dizer que a escola seja acessível, né? Acessibilidade não é você fazer uma rampa, né? A acessibilidade é um conjunto de normas que você tem que seguir para que todas as pessoas consigam ter acesso à escola e os meios da escola. Inclusive, outros atores que não necessariamente sejam o professor, né? Mas que consigam, por exemplo, eu quando dei aula no Carlos Magno, a primeira turma de sexto ano, eu tive um aluno que era deficiente auditivo. Eu tinha um intérprete comigo, né? E por sorte a intérprete era professora também, então a gente conseguia fazer o planejamento junto, né? Então, assim, de fato, Rodrigo, oi. desculpa te interromper, mas qual é a diferença entre um professor e um intérprete? Porque assim, você pode ser só intérprete e não professor, ou você tem que ser professor formado e intérprete? Não, você pode ser só intérprete. O intérprete é como se eu estivesse traduzindo a língua, né? Ele não necessariamente precisa explicar. Ele não tem conhecimento do conteúdo, Pode por exemplo. explicar, professor? É Pode. porque o intérprete, ele apenas vai interpretar a língua, porque o Libras é um idioma. Uhum, Aham. Português, inglês, francês, alemão, italiano. A isso, Sim, pessoa aí para está ser interpretando professor, a língua portuguesa na língua dos sinais. isso. tá, mas aí para ser professora tem que ser formado em pedagogia, para ser professora de intérprete, ou só um curso de Libras você Não, consegue tem ser? que, para ser professora de Libras, precisa ter a graduação. Ah, Para ser intérprete, você pode ter apenas um curso, se aperfeiçoar, mas também pode fazer a ah, graduação. show, valeu, O obrigada. intérprete tem que fazer uma prova, né? Tem que ter o reconhecimento. Mas, enfim, Entendi. como a Marisa, obrigado, tá, Marisa? Falou, o que acontecia era isso. Eu tive a Né? sorte da intérprete ter formação pedagógica, então facilitava porque ela entendia o que eu estava falando, né? Porque muitas das vezes o intérprete não necessariamente entende o que o professor está falando, porque ele não é formado em várias coisas, né? Ele está ali traduzindo, né? Então, às vezes, para explicar para o aluno para eles era pior português, porque para eles é um segundo idioma, né? O português para eles era um segundo idioma. Então, para ele, né, Michel, na época, era bem complicado, mas como a Gabi era professora, não a professora de vocês, a outra Gabriela, a Gabriela Pequeno, era legal que a gente conseguia planejar e tal. Mas, enfim, na minha formação, quando eu fiz a faculdade, eu não tive aula de Libras, eu não tive nada disso, né?
Mas por que eu não tive? Por que a escola não recebe recursos para acessibilidade ou para se adaptar? Enfim, essa exclusão, e eu não estou dizendo que ela não acontece por conta de alguns atores na escola, mas tem fatores externos também que vão auxiliar que isso aconteça, né? Fatores que não diretamente são advindos de dentro da escola, como, por exemplo, desvio de recursos, né? Falta de políticas públicas. A gente está vendo agora, nós estamos há quase 2 anos já de governo, né? São quase 2 anos sem uma proposta a nível federal, né? A gente não tem uma linha de pensamento a nível federal. Hoje já foi nomeado um novo ministro, né? Que era o vice-reitor da Universidade Mackenzie. Espero, sinceramente, que faça alguma coisa, né? Enfim, ok? Mais Professor, Fala, querido. boa noite. Boa noite. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, e o senhor? Ó, tu investiu bacana aí nesse aparelho seu aí, 300 conto aí, esse seu suporte aí de Isso aqui? fone e microfone, hein? Olha, Cavalcante, essa aula remota só me deu prejuízo. Né? Gente, Rodrigo, ele quer dar valor nas coisas das pessoas. Não, mas é justamente isso faz parte desse. É porque quando a gente fala da Adriana Silva, de 2016, a gente fez a prova de sociologia, chamou atenção justamente sobre esse aspecto da inclusão, falando justamente sobre essa qualificação, essa proximidade que o professor ele precisa estar sempre, até porque o professor o tempo todo ele é cobrado, né? Sim, sim. O professor, ele tem que, a gente acha que ele é o supra-sumo, ele tem que ser o super-homem, ele tem que ser o melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente como docente, né, tem que tomar muito cuidado sobre isso. Sim, sim. É isso, professor? Porque, por exemplo, igual eu estou chamando a atenção do professor Rodrigo, ó, ele gastou o maior dinheiro, ó, só esse fone com esse recurso que ele está ali foi 300 conto. Não foi 300 conto. Não, foi quase isso. A gente não vai falar sobre isso. Não, olha só. R$39,90. Aonde? R$39,90. Não foi R$39,90. Ah, então depois a gente fala em off. Mas é basicamente isso, entendeu? Essa coisa de inclusão também está associado à qualificação dos professores, da instituição. Da instituição como um todo, né? Porque todos fazem Sim. parte da escola, né? Sim. A gente tem que ter bem fixo isso na cabeça, de que todos os atores que estão na escola, eles precisam estar com... Eu não gosto de falar capacitados, tá, gente? Eu não gosto da palavra capacitação, mas formados ou em processo de formação, porque se essa escola é de todo mundo, é para todo mundo, é construída com todo mundo, quem está ali dentro tem que passar por um processo de formação, de sensibilização, de entendimento, né, do que seja. Isso eu estou falando, e a gente pode pegar aí, não é só a nível de inclusão, né, é a nível de tudo. É a nível de tudo. Por quê? Às vezes a gente tem na cabeça que a dor do outro é menor que a dor a nossa dor, né? Mas a gente nunca vai saber porque a gente não está ali. Eu fiz uma fala numa discussão que estavam falando sobre aborto, né? A primeira coisa que eu falei, eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre aborto, porque, primeiro, eu não sou mulher. Eu nunca vou saber o que é carregar um filho na barriga, no útero, né? Então, eu posso ter uma opinião externa, uma ideia, uma concepção que não necessariamente vai alcançar ao que uma mulher vai ter, porque não vai alcançar, porque só quem sabe o que passa é ela, só quem sabe o que passou para querer fazer ou não fazer é ela. Então, assim,
a gente, quando olha, e a gente dentro da escola tem que ter essa coisa bem fixa. Eu tive uma orientanda que defendeu um trabalho acho que foi período passado, retrasado, que ela tem um trabalho lindo, que ela fala sobre olhares, né? Os olhares de dentro da escola. Se vocês quiserem, depois até manda a monografia dela. Ficou linda a monografia dela. Foi uma das melhores monografias que eu orientei. O trabalho dela ficou perfeito. E ela fala dessa falta de empatia que as pessoas têm, que a gente sempre quer olhar através dos nossos olhos, das nossas experiências, e a gente às vezes não consegue olhar a partir do ponto de vista do outro, né? Quando fazem aquela brincadeira com o outro, né? Comigo dói, mas por que a dor do outro é menor que a minha, né? E a escola às vezes tem isso, não só a escola, vários espaços, né? Mas de que forma a gente pensa isso e isso vai atravessar a escola, né? Professor? Fala, amor. Então, eu entrei assim que começou a aula, você falou que eu estava na rua e meu telefone descarregou. Não consegui ver a metade do que você falou, peguei agora no final. Você vai disponibilizar o link, ou vai botar no aula para a gente assistir depois essa aula? Essa aula, nossa explicação? Bom, assim que terminar, Ju, eu vou tentar mandar para a Poliana, porque eu fico demora, porque o computador, até salvar, ele fica aqui, ó, salvando esse vídeo, aí eu tenho que jogar no YouTube para criar um link, mas eu vou ver se até meia-noite eu mando para a Poliana, tá bom? Ô, Rodrigo. Oi, querido. Fala, querido. Eu quero dizer a você que só faltou você não estar no seu quarto. Isso é fato. Estou no meu quarto. Não, não está não, porque no seu quarto é escuro, é negro e tem aqueles... Não. Aqui, você ficou muito legal. Agora eu tô vendo. Tá. Bicho, eu tenho que ir na sua casa, eu tenho que ir. Que é degradê, né? É degradê, então. E fui eu que fiz, legal, hein, aí agora com esse fone de espacial. Olha, fui eu que fiz, hein? Foi eu que fiz. E ainda tô fazendo... Ficou legal. Depois eu te mostro outra parede que eu tô fazendo, tá bom? Ficou bacana, ficou legal. Não, eu achei que a sua parede toda era preta, mas você botou na metade, né? Deixa ele explicar a prova, por favor. É mesmo, Aline? Você quer a cola, né? A cola já tá aí, já botou aí, pô. Vamos lá. Questão 2. Vamos lá, questão 2. Tu tá dando a cola, professor? Cavalcante fica me tirando da... Tá vendo? Vamos lá. Cola, né? Questão 2. Texto 1. Nas nossas escolas, salas separadas, o que sim... não, peraí, eu vou para a questão 1, porque a questão 2 é complementar, tá? Vamos lá, questão 1. Nossas escolas são construídas segundo modelos de linhas de montagem. Escolas são fábricas organizadas para a produção de unidades biopsicológicas. Móveis, portadoras de conhecimentos e habilidades. Esses conhecimentos e habilidades são definidos exteriormente por agentes governamentais a que se conferiu... Peraí, gente, só um minutinho. Perdão, tá? Porque interferências externas. Então vamos lá, gente. Voltando. Nossas escolas são construídas segundo o modelo de linhas de montagem. Escolas são fábricas organizadas para a produção de unidades biopsicológicas móveis, portadoras de conhecimento e habilidades. Esses conhecimentos e habilidades são definidos exteriormente por agências governamentais a que se conferiu autoridade para isso, normalmente as secretarias de educação.
os modelos estabelecidos por tais agências são obrigatórios e têm a força de leis. Unidades biopsicológicas móveis que, ao final do processo, não estejam de acordo com tais modelos, são descartadas. É a sua igualdade que atesta a qualidade do processo. Não havendo passado o teste de qualidade e igualdade, elas não recebem os certificados de excelência ISO 12000, vulgarmente denominados diplomas. As unidades biopsicológicas móveis são aquilo que vulgarmente recebe o nome de alunos. Então, o que o Rubem Alves está falando aqui? O Rubem Alves é um autor importantíssimo para vocês, que deve ser lido, relido, lido muitas vezes. Sobre o que o Rubem Alves está falando aqui? Ele está falando sobre o modelo Fabril de escola, que todos os alunos têm que seguir o mesmo modelo, têm que aprender as mesmas coisas, e no final tem que fazer a prova, e todo mundo tem que tirar uma nota mínima para passar. Se você não tirar aquela nota mínima, você passa? Não. Você consegue o diploma? Não, né? E ele vai falar sobre os mecanismos que transformam essa escola num espaço fabril, né? Por exemplo, quando eu vou fazer tijolos, eu pego o tijolo na mão e vou fazendo de qualquer jeito? Tem as forminhas, não tem a forminha? Quando você pega a sua turma, você chega lá e ao Deus dará, você resolve o que vai dar? Não, existe o currículo, né? Existem os currículos estabelecidos, dizendo que você tem que dar aquilo ali. Só que quando a gente fala que tem que dar aquele currículo, não necessariamente todos os alunos acompanham. Alguns acompanham, fazem a prova, conseguem passar. E aqueles que não acompanham são descartados, né? Ou seja, não conseguem ganhar o diploma, são reprovados, né? Então vamos lá. O autor critica o modelo tradicional de escola que vem se perpetuando ao longo dos séculos. Tendo em vista a afirmativa, aponte como a BNCC acentua esse modelo de escola e contribui para aumentar as desigualdades sociais. Bem, gente, quando ele fala de modelo fabril, ele está falando desse seguir a mesma coisa. A BNCC ela leva em consideração as diferenças sociais? Não, né? Ela foi instituída através de lei e tem que seguir e pronto, acabou. Então, se todo mundo tem que seguir aquilo ali, é um modelo de escola libertária ou um modelo de ideia fabril? É uma ideia fabril. Fabricada, né? Tem que seguir a mesma. Então, a essência da BNCC é uma essência de fábrica. E se aqueles alunos não conseguirem atingir os objetivos dela? O que acontece? Reprovados. São reprovados. Então, ela ajuda a diminuir as desigualdades ou aumentar as desigualdades? Aumenta as desigualdades. Aumenta as desigualdades. Por quê? Ela entende que todo mundo é igual e que todo mundo vai aprender da mesma forma e que não tem fatores externos. E aí vocês podem discutir aqui a questão da falta de professores, que vai interferir, questão de infraestrutura. Porque se vocês forem perceber, a prova inteira ela se conversa, né? As questões que tem lá na última questão, vocês podem trazer aqui para cima. Porque são questões que vão atrapalhar, por exemplo, a implantação da própria BNCC. Né? Se não tem alimentação, a criança vai aprender? Alguém consegue ficar 6 horas sem comer alguma coisa? Adriano, Oi, Poliana, fala. Tem algumas alunas que estavam em dúvida em relação a isso. Então, assim, eu mais ou menos quis dizer para elas, assim, para elas terem uma ideia na resposta, que, assim, como a BNCC é um documento, né, depois que é feito, não pode ser mudado, né? E ele é direcionado ao aluno, ao aprendizado do aluno. Agora, como que ele vai aprender, de que forma, se ele vai ter estrutura, se ele vai ter meios para isso, a BNCC não quer saber. Isso. Ela só deu aquele suporte de que ela tem que fazer.
Então, assim, como muitos, né, que moram distante, até lá no Acre, Amazonas, a dificuldade, essa dificuldade de acesso à escola, ao material, então isso se torna a desigualdade, que nem todos vão ter o mesmo acesso à educação, né? Exato. Não vão ter aquele... Exatamente. Todo mundo não vai ter a mesma educação, essa é a verdade, né? Exatamente, exatamente. Essa para mim foi a questão chupando manga. Foi essa? E tava tão fácil, Pamela. Olha que delícia, viu? Já passou a manga, pelo menos? Ai, meu Deus. Rodrigo. Fala, amor. Então, é assim, eu coloquei a concepção de Rubem Alves, né, o que ele acredita em escola, e coloquei também a contrapartida, que vai na contramão do pensamento dele, que é a BNCC. Sim. E eu não coloquei, mas vale ressaltar que ele tem uma proposta de vestibular diferenciado, né? O que acontece? Eu não vou me aprofundar com o Rubem Alves com vocês, porque vocês com certeza vão vê-lo mais à frente, mas é alguém que vocês sempre vão ver em minhas provas, em minhas discussões, porque é um autor muito vivo em mim, né? Então, assim, se vocês forem espertos no sentido de irem catando o que professor mais usa, né? O Rubem Alves é um dos que eu mais uso, porque o Rubem Alves é uma pessoa que ele tem uma compreensão diferenciada de escola. Ele consegue entender a escola como um mecanismo vivo, né? Rodrigo, Oi, Marisa. Esse Rubem Alves é o que diz que são asas ou gaiola, né? Isso, que tem escolas que são asas e escolas que são gaiolas. Exatamente. E essa é a ideia dele. Ele fala dessas escolas que tem escolas que fazem as pessoas voarem, que dão asas, que fazem as pessoas serem críticas, atuarem na sociedade de fato, e tem escolas que são gaiolas, são fábricas, né? Estão ali para reproduzir. Fala. Eu fiz essa resposta na compreensão de Rubem Alves, né, o que ele entende, né, o que seria escola, o que seria o comportamento de um aluno, a relação professor e aluno, e a crítica que ele faz diante disso, comparando com a BNCC, que vai na contramão. E faz um parecer também nas instituições que praticamente elas são falidas quando elas se dispõem a fazer um tipo de trabalho desse que não tem um retorno. Sim. E prejudica a criança lá na frente, né? Compromete o futuro da criança, e aí cresce e começa a desigualdade social. Eu fiz mais ou menos assim. Sim, perfeito. Aí a gente vai lá para a questão 2, que já é um puxado da questão 1, tá? Que eu acho que as questões em si, elas não são impossíveis de se fazer, elas são complexas e elas demandam que vocês quebrem a cabeça e pesquisem, né? Porque a ideia é essa, porque você fazendo a prova dessa forma assim, tem coisas aqui que vocês precisam ver para além do texto, né? Então vamos lá. Texto 1. Nas nossas escolas, salas separadas, o que se ensina é que a vida é cheia de espaços estanques. Turmas separadas e hierarquizadas, o que se ensina é que a vida é feita de grupos sociais separados, uns em cima dos outros. Consequência prática, competição entre as turmas, competição que chega à violência, outros trotes. Saberes ministrados em tempos definidos, um após o outro, o que se ensina é que saberes são compartimentos estanques, e depois reclamam que os alunos não conseguem integrar o conhecimento. Apelo, então, para a transdisciplinaridade, para corrigir o estrago feito. O que me faz lembrar um filme do Gordo e o Magro. Ainda falo sobre o tal filme Queijo Suíço. Uma vez cometido o erro arquitetônico, o espírito da escola já está determinado.
mas nem arquitetos, nem técnicos da educação sabem disso. O que ele está fazendo aqui de crítica? Na verdade, ele está reforçando o que ele já falou lá na outra citação, que é esse modelo de escola que nós temos, que as pessoas ficam todas divididas em sala. A gente, quando chega à escola, o que a gente faz? A gente escolhe a nossa turma, formam os alunos, aí tem a professora, eu levo para a sala, fecho a minha porta, pego o meu programa que eu tenho que seguir, né, e dou a minha aula e pronto, acabou. Né? E o que eu ensino com isso? Eu ensino que a escola ela é toda separada, ela é toda dividida. Em que momento a gente escuta o aluno para saber se de fato aquele conhecimento está chegando até ele, ou até que ponto o aluno participa da construção do currículo que vai ser trabalhado com ele, né? Que dificilmente você vai ver isso. A gente pode trazer aqui a discussão. Eu passei para vocês aquele pequeno documentário que trazia aquele projeto Âncora, né? Passei para vocês também aquele das assembleias, né? Que as crianças discutiam o problema da escola. São todas as escolas que fazem isso? Não, né? A maioria não faz. Então, o que acontece? Se a escola é o espaço que prepara para a vida, e eu, dentro da escola, digo que ele tem que andar separado, que cada turma, que tem lugares que dividem, né? Turma mais fraca, turma mais forte. Enfim, a escola acaba reproduzindo o que acontece do lado de fora, né? Aí ele fala que vão criar um mecanismo que é a transdisciplinaridade. Vocês já ouviram falar em transdisciplinaridade? Ou pesquisaram? Pesquisaram? Que bom. Então, tem dois conceitos ali importantes. Existe um autor, eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se na mexida aí de vocês acharam, chamado Edgar Morin. Vocês chegaram a estudar Edgar Morin já, não, né? Já? Deu? Não, professor. Não que me recorde, não. Não. Então, olha só. O Edgar Morin, ele vai fazer uma discussão sobre a complexidade do saber. Porque ele diz que o conhecimento ele não pode ser fragmentado. Porque quando você está num jogo de futebol, você está correndo, você está falando, você está calculando o espaço para onde você vai chutar a bola, não é? Tudo acontece ao mesmo tempo. Não é assim. Não, agora eu estou parado aqui, eu só vou chutar a bola. Depois eu calculo para onde vai. A gente não faz igual a gente faz na escola, né? Então o Morin vai dizer que o conhecimento ele tem que ser... O que a gente faz na escola? A gente separa em disciplinas, né? O Morin ele vai trabalhar na contramão, ele vai dizer que isso tudo tem que virar uma coisa só, né? Um dos caminhos que se encontraram para tentar chegar ao mais próximo disso é o que a gente chama de transdisciplinaridade, que é quando as disciplinas se integram, né? Se tecem umas às outras. É a busca, né, Rodrigo, das disciplinas para resolver essa questão? É uma busca que o Rubem Alves não acredita que dê certo, porque ele diz que quando a escola ela é criada com aquela essência de separação, ela tende a continuar assim, e que a gente fingir que existe transdisciplinaridade é só uma forma da gente acreditar que a gente está tentando corrigir o erro, né? Que ele diz que quem está ali dentro da escola não enxerga, né? Eu trabalhei no CIEP, que trabalhou com a perspectiva transdisciplinar. Como que era a perspectiva transdisciplinar? Toda segunda-feira a gente tinha uma reunião, né, de professores, que era a reunião de planejamento. Tinha uma ficha grande para cada turma. Nessa ficha, escolhiam qual era o tema da semana. Essa semana a gente vai trabalhar a água.
Aí a professora de história falava assim, então eu vou pegar um texto sobre água. Aí eu falava, eu vou pegar o texto dela e eu vou fazer a interpretação. Quem dá aula depois de mim? É o professor de matemática. Então eu vou calcular em cima de não sei o que eu vou fazer os problemas. E o assunto da semana era água, e todo mundo trabalhava água, só que a partir das suas disciplinas. O assunto era o mesmo, mas estava todo mundo dividido. A gente não se encontrava para discutir todo mundo junto, né? Por isso que ele fala que é uma falsa ideia de que existe essa junção. Não estou dizendo que seja ruim, porque eu adorava trabalhar daquela forma. Mas aí... Rodrigo, fala, querida. deixa eu só tirar uma dúvida, para ver se eu fiz errado ou não. Quando ele fala a questão da violência, ele cita a violência lá em cima, ele cita o trote, e aí quando ele coloca, como as pessoas colocam a saída, que é a transdisciplinaridade, que seria as disciplinas, a união das disciplinas para resolver a catástrofe que já foi feita, que nem a própria instituição, que são os educadores, tem consciência disso. É isso, Rodrigo? Sim, é porque ele fala que eles apelam, né? Apelam. É como se... Sabe quando a gente está num desespero e a gente tenta pegar o barco que está passando para não se afogar? É isso, entendeu? É mais ou menos nessa ideia, tá? Bem, aí vem o texto segundo. A educação... O texto segundo. Texto 2. Artigo 205. A educação, o direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui está na Constituição Brasileira, artigo 205, está falando de pleno desenvolvimento, ou seja, a criança é formada em todas as suas competências, em articulação com a família, colaboração com a sociedade, uma escola aberta, formando seres pensantes, porque quando a gente fala pleno desenvolvimento, a gente está falando de pessoas que pensam, que fazem reflexão, que atuam na sociedade. Será que essa escola que está sendo pregada no artigo 205 é essa escola que o que o Rubem Alves está vendo acontecer? Será que é a escola que os nossos filhos estudam? Na escola onde os filhos de vocês estudam, os alunos têm aulas de várias coisas, de artes, de ética, política, discutem o direito deles, andam pelo bairro, a família participa das discussões pedagógicas. Isso acontece? Não. Não, porque meus filhos estudaram aqui e nunca teve nenhum tipo de reunião. Então, o que acontece? Então, o texto 1 e o texto 2 já estão brigando, né? Então, vamos lá. A Constituição Federal estabelece uma ação conjunta entre vários atores e instituições visando o pleno desenvolvimento do educando. Porque a própria Constituição já diz que a educação ela não é só dever da escola, né? Não acontece só na escola, né? A educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família, né? É um direito de todo mundo e é um dever do Estado ofertar e o da família levar a ter, né? Além de desenvolver também, porque a educação lá na LDB já vem desmembrada, porque existem vários tipos de educação que vão se complementar nessa tal educação integral que a gente chama, tá? Que a gente vai ver lá no início da 93/94/96, próximo período. Enfim, comparando o texto 1 com o texto 2, pontue, de acordo com a sua visão de escola, como o descrito por Rubem Alves contrapõe diretamente ao que prega a Constituição. Então, primeiro vocês vão ver tudo isso que a gente conversou sobre essa escola tradicional, né, que é a visão do Rubem Alves. O que você vê? Realmente é assim como ele descreve? A escola é uma caixa? É um modelo fabril? É uma escola desigual? Né?
como isso contrapõe o que a Constituição diz? Porque a Constituição está ali claramente dizendo que ela visa o pleno desenvolvimento do educando, seja ele quem for, né? Seja ele qual for, como ele for. A escola tem que visar o seu pleno desenvolvimento. Será que o que Rubens Alves descreve de escola é a escola que vai formar esse tipo de cidadão? Né? Porque o Rubens Alves está descrevendo a visão dele, o que ele viu de escola. Né? E que eu também vejo, na maioria das vezes, as escolas assim. Né? Que não são escolas para formar cidadãos reflexivos, pensantes, aquilo tudo. Né? É a escola daquele modelo fabril, que contrapõe o que pede a Constituição, né? Que vai pregar aquela formação do educando, reflexivo, atuante na sociedade, detentor das artes e da cultura. Né? Será que é isso que a gente vê na escola? É isso que o nosso sistema de ensino prega? É sobre isso que eu quero que vocês reflitam. Ok? Clareou a cabecinha? Como clareou, professor? Agora não tá mais chupando manga. Não tá mais chupando manga, né? Ai, gente, perdi o posto de prova mais difícil. Ai, meu Deus do céu. Mas não é que seja difícil, é porque realmente existe que a gente pense e leve para outras perspectivas, né? Marisa levantou a mão. Fala, Marisa. Levantou errado? Foi sem querer. Desculpa. Nada, amor. Peraí, gente. Ui, peraí. Voltei a ver todo mundo aqui. Bem, então, olha só. Espero que tenha clareado a cabecinha de vocês. Vocês sabem que vocês conseguem repostar a prova lá, né? Então, quem quiser mexer, mexe, aproveita. Mas, gente, é um arquivo só, tá? Porque teve gente que fez em PDFs diferentes, tem que ser em uma página só, um documento só, senão ele não salva, tá? Se você fizer documento 1, documento 2, documento 3, ele só salva o último, tá? Tem que tomar cuidado com isso, para não ficar... Não é para enviar na P2? Isso, lá na P2. Tá? Deu como enviado, só que eu não estou vendo se foi como antes. Deu que foi enviado. Eu vou abrir amanhã. Aí amanhã, todo mundo que eu ver que não me enviou ou aconteceu alguma coisa, eu vou mandar uma mensagem, tá bom? Tá bom. Professor, essa prova é para te enviar hoje? É até dia 13. Até dia 13, né? Tá. Isso. Essa aula o senhor vai passar para a Poliana, não é isso? Isso. Se tudo der certo, hoje ainda eu passo para ela. Tá bom, professor. Obrigada. Eu olhei o trabalho. Eu não entendi sobre o trabalho e a prova com relação à entrega. Porque da outra vez eu mandei o trabalho e depois eu mandei por e-mail, se eu não me engano, mas é para mandar pelo mesmo portal da prova? Isso, eu deixei lá. Tem um íconezinho para o trabalho e um para a prova. O que acontece, gente? Por que eu botei tudo no sistema? Porque eu estou com muitas turmas. O meu e-mail está lotado e começou uma turma de primeiro período agora. Então, o que acontece? Quando eu não recebi ainda meu e-mail institucional, é o meu e-mail pessoal que está chegando documentação. Então, mistura, né? Então, eu preferi botar lá no sistema, porque aí eu sei que eu recebi e está tudo lá guardadinho, tá bom? Rodrigo, fala um pouquinho do trabalho, porque eu olhei ele lá, mas fiquei meio perdida sobre qual o assunto. Eu acho que eu não estou com um trabalho aqui. Deixa eu ver, Poliana, se eu estou com um trabalho aqui na minha tela. Deixa eu ver. Eu amo Darcy Ribeiro. Eu gostei muito de falar sobre esse assunto e eu me estendi um pouquinho. O senhor falou que era para fazer em poucas palavras, mas não deu, não. Não tem problema, não.
Deixa eu ver. Acho que eu achei o trabalho de vocês. Achei. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Deixa eu compartilhar. Esse aqui? Apareceu? Isso, professor. Então, vamos lá. Questãozinha fácil. Nós temos aqui vários degraus, né? Vocês estão vendo. E a gente está vendo aqui, ó, que o degrauzinho ele é feito de quê? Nós temos os degraus de cimento. E tem outrozinhos que são feitos de quê? Dinheiro. De dinheiro, né? Então, quem está com dinheiro está subindo mais rápido, não está? Uhum. E quem, particular, né? E quem está sem dinheiro está ali sofrendo, coitado, para tentar subir, né? O Darcy Ribeiro, ele dizia o seguinte, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E é algo que eu repito diversas vezes para vocês durante a aula, porque é uma das frases do Darcy que eu mais uso, né? O que diz ali embaixo? Darcy Ribeiro disse essa frase em 1977, momento em que voltava do exílio a que tinha sido mandado pela ditadura militar. E o país ainda vivia o período ditatorial. Quase 40 anos depois, quase 40 anos e um golpe depois, a frase ainda é atual. Bem, por que o Darcy Ribeiro falava que a crise na educação brasileira não era uma crise, era um projeto? Porque ele dizia que fazer a escola pública dar errado era um projeto, né? Por quê? Quando eu faria... Por quê? Eu queria que o sistema privado desse certo, pois quem está no sistema privado? São os filhos daqueles que estão no poder, né? Se eu dou uma escola pública que os filhos dos pobres consigam alcançar espaços mais altos, pleno desenvolvimento, o que vai acontecer? Eles vão chegar lá, vão disputar de igual com quem já estava, né? Então, na visão de Darcy Ribeiro, a educação pública brasileira, ela sofre ataques, ela é feita para não dar certo, para quê? Para que o pobre não consiga evoluir, para que o pobre não consiga chegar aos espaços onde antes eles não chegavam, né? É mais fácil um filho de um rico chegar à faculdade ou um filho do pobre? Pelas proporções, é muito mais fácil o filho do rico chegar do que o filho do pobre. O pobre, não quer dizer que o pobre não chega à faculdade, mas ele vai chegar, com certeza, com maiores dificuldades, ou não naquela idade de 17, 18 anos, né? Por exemplo, a maioria de vocês, eu tenho certeza, que tem a mesma classe social, eu tenho certeza que vocês, naquela idade, talvez não tiveram a possibilidade de pagar uma universidade. Quiçá, vocês teriam hoje essa possibilidade de pagar, né? Por quê? Agora, será que as pessoas que são da época de vocês, que tinham recursos, será que não tiveram acesso? Né? Às vezes não fizeram porque não quiseram, né? Aí o Darcy vai dizer que todo ataque à educação pública, a falta de recursos, falta de professor, falta de merenda, falta de infraestrutura, tudo isso, na verdade, é intencional. Intencional por quê? Intencional para que as camadas populares não consigam evoluir, não consigam chegar aos espaços ou disputar espaços com a classe de maior poder aquisitivo, né? Aí o que diz ali na questão? Relacione a charge 1
com a citação, apontando seu posicionamento sobre o fato narrado, indicando como as diferenças econômicas interferem na educação brasileira e intensificam a divisão de classe. Então, o que eu quero que vocês discutam aqui? Primeiro, sobre a imagem, que eu já expliquei a vocês, né? A imagem claramente diz ali o quê? Quem tem dinheiro consegue alcançar os espaços mais altos com mais facilidade, né? Quem não tem dinheiro tem muito mais dificuldade ou não consegue, né? E o Darcy, e a citação ali da Júlia Vilela, ela diz o quê? Que o Darcy falou que a crise da educação brasileira era um projeto em 77, mas será que mudou muito agora? Será que as escolas estão muito melhores do que naquela época? Será que o acesso é muito melhor? Será que todos os pobres têm acesso à universidade? Será que a escola é democrática? Será que mudou muito? Ou será que a citação ainda faz alusão ao que está acontecendo? É isso que eu quero que vocês reflitam. Ok, professor. Oi. Fala, acabou. O senhor colocou essa charge aí. Agora que você está falando sobre... engraçado, eu tive uma outra... Eu olhei de uma outra forma. Eu não tinha... Engraçado, você falou agora e ficou bem simples. Mas, por outro lado, eu pensei, da forma que você falou, né, que os degraus são dinheiros e tal, então facilitou. E o colega, o estudante, tadinho, está se lascando todo lá para subir ali. Entendeu? Eu não tinha visto dessa forma que você falou, com grana e mais facilidade, e eu não tinha visto. Talvez, se você não tivesse dado essa explicação, eu falaria numa outra ótica. Entendi. Agora, não que me confundiu, mas facilitou a minha resposta do que eu vou dizer lá na avaliação. Que bom. Eu estava pensando em falar em outra visão. Entendi. E agora você me facilitou. Eu não tinha visto da forma que você viu. Amém. Eu vou falar para vocês o que um professor falou para mim na graduação. Travou aí, professor. Travou. Voltou? Olá? Está travando, professor. Está travando. Está travando? Voltou? Sim. Voltou ou continua travando? Fica engraçado falando, parece que está bêbado. Travou, professor. Travou tudo aí. Parece que o senhor está meio que... É água. Destravou? Travou, professor. Travou. 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 Pessoal, só travou para ele ou está todo mundo travado aí? Pessoal, também. Só para ele, né? Olá. Mais alguém travou aí, galera? Eu acho que travou também. Eu acho que foi só para o professor, né? Eu não estou conseguindo